Olá pessoal, eu sou a Mari e eu voltei. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência de leitura com o livro Uma Sensação Estranha, do autor Orhan Pamuk. Ele foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Esse livro foi lançado aqui no Brasil em 2017 pela Companhia das Letras. Foi o primeiro contato que eu tive com o autor. Eu já tenho há algum tempo aqui na minha estante o livro Neve, mas eu recebi esse livro aqui de parceria e aí eu levei ele pra China comigo e eu tava um pouco atribulada com malas pra fazer, já pra voltar de vez pro Brasil. Tava separando os livros que eu ia trazer de volta, que já tava guardando na mala. E aí eu resolvi dar uma folhada no livro, ver direitinho sobre o que era, ver como que era a narrativa do autor, e eu acabei completamente envolvida com a história. Logo na abertura do livro, o autor ele já traz a árvore genealógica dos irmãos Hassan e Mustafa, que é bem importante, é muito útil porque tem muitos personagens nesse livro. E aí aqui tá falando direitinho quem é filho de quem são os irmãos, quem são os primos, quem casou com quem são os filhos. Então assim, me ajudou bastante. E logo no primeiro parágrafo do livro, ele já diz qual é o enredo dessa história. E eu vou ler pra vocês. Esta é a história da vida e dos sonhos de Mevlut Karatas, vendedor de bozá e de iogurte. Nascido em 1957, na fronteira ocidental da Ásia, numa aldeia pobre, que dava para um lago nevoado da Antólita Central. Aos 12 anos foi para Istambul, a capital do mundo, onde passou o resto da vida. Quando tinha 25 anos, voltou para a província natal e de lá fugiu com uma jovem, num estranho episódio que determinou o curso de seus dias. Voltou para Istambul, casou-se, teve 2 filhas e se pôs a trabalhar sem descanso. Vendeu iogurte, sorvete e arroz como ambulante e exerceu o ofício de garçom. Mas à noite, nunca deixou de perambular pelas ruas de Istambul, vendendo bozá e sonhando sonhos estranhos. Bom, aqui a gente tem alguns elementos que fazem parte da narrativa. O primeiro deles é o bozá, que é uma bebida fermentada com baixíssimo teor alcoólico, que por causa da religião e das leis da época era a única bebida alcoólica permitida, e os vendedores diziam que ela não tinha álcool. E o outro elemento muitíssimo importante é Istambul. Nós vamos acompanhar não apenas a vida do Mevlut, mas a gente também vai acompanhar o crescimento e desenvolvimento de Istambul, tanto na parte social como na parte estrutural mesmo. Então o personagem principal dessa história é o Mevlut. Eu não sei se pronuncia Mevlut ou Mevlut. Eu não sei pronunciar nomes em turco, então eu vou falar pra vocês conforme eu lia na minha cabeça. Mas se alguém souber a pronúncia certinha, por favor, me ajude e deixe aqui embaixo nos comentários. Aproveite, já curte esse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para receber as atualizações. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações do YouTube. Voltando, o Mevlut ele foi até o casamento do seu primo e ali ele esbarrou com uma jovem, a mais nova de 3 irmãs, e ele ficou completamente apaixonado por ela por causa do olhar que eles trocaram. E aí o Mevlut ele passa algum tempo escrevendo cartas para essa garota, e quem entregava essas cartas era o primo. Então o primo incentivava o Mevlut a escrever essas cartas para Hayha. Eu também não sei se é assim que se pronuncia o nome dela. Enfim, o Mevlut ele teve uma ajuda e aí ele resolveu sequestrar, roubar a esposa dele. Porque naquela época, naquela região, era costume fazer negociações, transações financeiras para os casamentos. E como o Mevlut era um garoto muito pobre, era um jovem muito pobre, ele achou que seria melhor... Chile, gente. Ele achou que seria melhor, então, roubar o grande amor de sua vida. E aí, ele, no meio dessa fuga, ele acaba descobrindo que aquela não é a mulher por quem ele se apaixonou. Assim que ele percebeu que aquela não era a garota dos olhos negros por qual ele tinha se apaixonado, ele não disse nada. Ele seguiu em frente com seus planos, ele se casou com a Hayha, teve filhos e seguiu a vida. Essas cartas de amor que ele escreveu, elas são super importantes. A Hayha, quando casou, levou essas cartas com ela e elas vão acabar perseguindo o Mevlut durante toda a vida dele. Eu fiquei encantada com a narrativa do autor. Ele usa um narrador impessoal em terceira pessoa
e vários trechos de personagens narrando sob o ponto de vista em primeira pessoa. Então, ao mesmo tempo que o leitor pode ter ali uma visão mais íntima do que está acontecendo, também tem uma visão geral. Então, a gente não tem apenas uma ótica sobre o que está acontecendo na vida do Mevlut. Voltando um pouco no tempo, o autor ele conta como é que foi a primeira vez que Mevlut viu Istambul. Ele foi lá aos 12 anos de idade para estudar, então mostra como que era o dia a dia dele na escola. Era uma escola para garotos, ele tinha que estudar e trabalhar. Foi nessa época que ele conheceu o Ferhat, e eu também não sei se é assim que fala o nome dele, desculpa. E os dois se tornaram grandes amigos ao longo da vida. O Ferhat, ele era um comunista, e os primos do Mevlut eram extremamente nacionalistas. E aí vai aparecer ali vários conflitos entre os comunistas e os nacionalistas. E o Mevlut, ele acaba ficando no meio, porque ele não tem interesse algum por política. Desde que ele começou a vender bozá e iogurte com seu pai ensinou que ele precisa ser agradável para os seus clientes e nunca, em hipótese alguma, discutir religião ou política. O Mevlut, ele vai dividir o protagonismo da história com a Istambul, como eu falei anteriormente. A gente vai acompanhar o crescimento da cidade, a gente vai acompanhar Istambul pelos olhos de pessoas pobres que moram em casas que foram construídas literalmente da noite para o dia. Assim eles podiam assegurar o terreno que eles tinham invadido. O Mevlut, ele vai circular por vários lugares diferentes para vender bozá. Ele é considerado o último de sua geração, e tem algumas cenas em que a gente vê as pessoas mais jovens e o Mevlut um pouco mais velho vendendo bozá, e as pessoas completamente curiosas sobre aquela bebida tão tradicional do povo deles e o que aquele homem ainda faz nas noites mais frias, andando pra cima e pra baixo na cidade, tentando vender sua bebida. O fio condutor do enredo é a vida de Mevlut. A gente acompanha a sua infância, sua saída de um vilarejo pobre pra Istambul, o sonho de ficar rico em Istambul, intrigas familiares e etc. Ao mesmo tempo que o autor ele vai mesclar fatos históricos que realmente aconteceram na cidade, que realmente aconteceram no país, mudanças políticas e religiosas. Aqui no final nós temos um índice de personagens que ajuda muito, e também temos uma cronologia que vai falar sobre os fatos tanto históricos como fatos da vida do Mevlut. Por exemplo, 27 de maio de 1960, golpe militar. Depois nós temos aqui 1963, os irmãos Hassan e Mustafa Aktas deixam sua aldeia para procurar trabalho em Istambul. Abril de 1983, autoriza-se realização de aborto de até 10 semanas depois da concepção. Mulheres casadas que querem abortar devem apresentar uma prova do consentimento do marido. Então o autor ele pega esses fatos históricos e ele vai inserir na vida dos personagens que ele criou. Eu amei a leitura, super indico, e vou fazer um sorteio de um exemplar para vocês. Então eu vou deixar no box de informações o link para você ir lá no formulário e preencher. Todas as regrinhas também estão no box de informações, então procure lá. O sorteio vai do dia 9 de janeiro ao dia 29 de janeiro. Dia 30 de janeiro eu vou fazer o sorteio lá no meu stories do Instagram. Se você não me segue, então vai lá, que é @maridalchico, e eu vou enviar um e-mail de contato para o vencedor, que vai ter até 3 dias para responder. Caso contrário, um novo sorteio será realizado. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima! Tchau, tchau! Numa cidade, você pode estar sozinho numa multidão. E o que faz uma cidade ser uma cidade é permitir que você esconda sua sensação estranha em meio ao formigueiro humano.